Graças a paz, irmãos e irmãs. Amém? Obrigado, pastor Bruder, toda a igreja, por nos receber aqui hoje. Louva a Deus também pelo grupo de louvor da igreja lá, o Emaús, a banda lá de Biporã. Vai cantar bonito assim lá em Biporã, hein, gente? Mas eles sempre ficam meio assim para vir aqui, porque eles sabem da bênção que é o louvor aqui também, né? E aí eles ficam meio assim, naquela igreja. Mas eles amam vir aqui todas as vezes. E eles até falaram, Bruder, que pode convidá-los sem me convidar, que eles vêm também, viu? Prazer rever vocês, alguns irmãos amados, Valci família, Deus abençoe muito, né? Congregou com a gente em Biporã há muito tempo. E agora estão aqui em Londrina, na segunda igreja, estão bem cuidados também, né? Sejam abençoados e abençoadores neste lugar. Irmãos, o livro de João, capítulo 13, versículo 4 e 5, gostaria que você abrisse a Bíblia. Eu vi até que a decoração está ali, a toalha, a água, a sandália. Parabéns ao pessoal da decoração, como toda a decoração da igreja que está muito bonita. Livro de João, capítulo 13, versículo 4 e 5, quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus. João 13, 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Há um tempo atrás, havia um grupo extremista no Oriente Médio que causou grande terror naquela região e horror em toda a humanidade quando percebia as atrocidades que eles faziam, como prender pessoas em jaulas e atear fogo, como decapitar pessoas, principalmente cristãos, e assim por diante. E eles se autodenominaram Estado Islâmico e acabaram sendo noticiário no mundo inteiro. Pensando a respeito disso, pensando a respeito da palavra que a gente leu, pensando a respeito do nosso tema nessa noite, que é sobre humildade, eu fiquei pensando se a gente tivesse um Estado cristão. Como seria viver em um Estado cristão? Quais seriam as características das pessoas que vivessem assim? Eu nasci na Bahia, o estado de nascimento, então eu sou baiano. Alguns aqui talvez nasceram no Rio de Janeiro, então você é fluminense. Alguns nasceram em São Paulo, é paulista. Pode ser que haja 2 ou 3 aqui que nasceram no Paraná. Tem alguém aqui que nasceu no Paraná? Então, vocês são paranaenses. Mas quem nasce no Estado cristão é servo. É servo. E para ser servo tem que ter uma característica importante, que é a humildade. No Estado cristão, a característica que sobressai é a humildade e o serviço. Nos tempos bíblicos, ser cristão era correr risco de perseguição, de ser assassinado, era assinar a sentença de morte.
Nos tempos bíblicos, pertencer ao Estado cristão não trazia status, não era sinal de poder. Os líderes da igreja não eram considerados alguém de pompa, mas pelo contrário, eram considerados escravos. No Estado cristão, é importante aquele que serve. No Estado cristão, a pessoa que Deus mais eleva é o servo humilde. Abraham Lincoln disse o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem é servo ou serva de Jesus Cristo, que levante as mãos. Isso é muito sério. Ser servo ou serva de Jesus Cristo. Quando é que isso aconteceu na sua vida? E mais, como você era antes de ser servo de Jesus Cristo? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, o servo humilde é alguém que precisou ser moldado. Jeremias 18 diz que o servo é aquele que desce a olaria e ali ele é moldado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Era alguém que era durão, era alguém que era briguento, era alguém que era autoritário, era alguém que tinha tudo, as coisas tinham que ser tudo do jeito dele. Antes de você ser servo de Jesus Cristo, talvez você era o tipo de pessoa que tinha que ter razão em tudo. Aquele tipo de gente que não se importa com a opinião do outro, até que um dia você foi moldado pelo oleiro, se tornou servo de Jesus Cristo, nasceu num estado diferente, no estado cristão. Servo é alguém que precisa ser moldado. É alguém que não é pronto. É alguém que Deus precisa trabalhar. Ser servo humilde é deixar de ser dono do próprio nariz. É deixar que a dependência de Deus seja real e constante na vida. Ser servo humilde é abrir mão da independência e é entregar tudo, absolutamente tudo, ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, veio para servir. É a expressão-chave na vida de Jesus Cristo. Amados, se a gente for observar hoje, o título de servo é algo que a gente distorceu, para falar a verdade. Hoje é título de honra. Deixou de ser característica de humildade. Tornou-se uma designação de nobreza espiritual ou de função altamente pomposa. Tornou-se alguém que diz assim: eu sou o servo de Jesus. Imagina, eu saio lá de Biporã, escolho meu melhor sapato, a igreja que eu estou vindo, né? Então, escolho o meu melhor sapato, uma calça boa, e venho aqui, olha, eu sou servo de Jesus Cristo. Olha que pompa, servo de Jesus Cristo. Mas aí a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente percebe que Jesus, ele inverte essa designação. Ele mesmo diz em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Gente, um dia eu estava em São Paulo, vindo na estrada, e nós paramos num posto de apoio para fazer para jantar. Um lugar muito bonito, é um hotel em cima também, eu não lembro o nome do lugar. E aí nós paramos para jantar, tinha uma mesa bem bonita, fizemos o nosso pedido, o rapaz trouxe o nosso pedido, e aí quando ele pôs na mesa, que eu peguei o meu prato, que eu fiz menção de pegar a carne para colocar no meu prato, ele disse: não, senhor, pode deixar comigo. Ele pegou a carne, colocou no meu prato. Beleza, eu comi, a carne estava boa. Aí ele ficou lá, observando. Aí, depois que eu terminei de comer, eu fiz menção que ia pegar mais um pedaço. E ele disse: não, por favor, deixa que eu sirva o Senhor. Ah, gente, sabe aquela... Na hora me passou assim, olha, é isso que quer dizer, sou filho do rei. Aí eu olho para a Escritura Sagrada e vejo que não é para isso que Jesus chamou a gente. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida.
Eu acho isso interessantíssimo, porque nós somos programados para ser servido e não para servir. Eu quero voltar naquele restaurante um monte de vezes. Fui uma só, mas quero voltar um monte. Porque a nossa tendência humana, natural, carnal é essa. Eu quero que as pessoas me sirvam. Eu quero que o moço no restaurante me sirva. Eu quero que o garçom na pizzaria me sirva. Eu quero que os meus pastores me sirvam, que os líderes da igreja me sirvam. Eu quero que a sociedade me sirva. Eu sou filho do rei, eu quero ser servido. E aí a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus nos dá uma lição extraordinária. Ele diz aqui que o servo humilde não tem vontade própria. As coisas devem ser feitas não de acordo com o que ele quer, não de acordo com o que o servo pensa, mas de acordo com a vontade de Deus. Deus chamou você para servir, amém? Deus me chamou para servir. E serviço e servidão é caracterizado pela humildade, mas é caracterizado também pelo um dom. Um servo é alguém que tem um dom. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: serve uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Sirva conforme o dom. Eu estou servindo aqui agora a palavra. O Murilo e o grupo serviu vocês agora há pouco com a música, com o louvor. As monitoras do departamento infantil estão servindo as crianças lá agora, ministrando as crianças com o dom de trabalhar com as crianças. Agora há pouco eu fui servido com uma oração pelo Ministério de Intercessão desta casa. Os presbíteros aqui têm servido, os diáconos têm servido, o pessoal da mídia tem servido. A Bíblia diz que você é servo, mas tem que servir de acordo com o seu dom. Na área específica que Deus te capacitou. Você se torna servo quando descobre o dom que você tem. Enquanto você não descobre qual é o dom que você tem, você pode ficar por aí na vida, você pode ficar por aí na igreja, mas o dia que você descobre o dom que você tem, pá! Você se torna escravo do dom que Deus te deu. E aí não adianta, você tem que servir através do dom que Deus te deu. As pessoas pensam que ser servo é alguém inferior, não é. Não é. Ser servo não é sinônimo de inferioridade. Servidão é isso, cada um possui um dom natural e oferece esse dom ao outro, oferece esse dom ao mundo, oferece esse dom à igreja. Isso que é servidão. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, percebo que na cadeia do comando do Estado cristão, o ser servo humilde não é destino de alguns, mas de todos. Todos que estão aqui nessa noite estão predestinados ao serviço. E como bons presbiterianos, eu sei que vocês gostaram agora, né? Predestinados ao serviço de Deus. Você possui algo que as pessoas precisam, e as pessoas não vão receber enquanto você não der. Na verdade, todos nós desejamos estar no topo. Eu sou presbiteriano, não tenho dom de revelação não, gente. Mas eu suspeito que cada um de vocês aqui tem um plano secreto no coração e na mente para chegar no topo. Porque todos nós queremos chegar lá em cima. Todos nós queremos estar no lugar mais elevado. E secretamente a gente começa a almejar isso em nosso coração. E a gente começa a planejar como é que a gente vai chegar lá. E a gente começa a contactar pessoas, a network, e a gente começa a dar telefonemas, e a gente começa a orar, começa a jejuar. Todos nós temos um plano secreto para chegar no patamar máximo de felicidade, no sentido de realização ministerial, profissional, e assim por diante. E Jesus, que estava no topo, ele nos ensina como é que tem que fazer. Ter outros servindo você não torna você grande. Ter um moço me servindo num ponto de apoio na estrada não me torna grande. Não me torna alguém especial. Não me torna alguém superior. Jesus, ele purifica a grandeza. E ele diz, se você quer ser grande, então você tem que servir. O Criador, ele não é contra o nosso desejo de alcançar grandeza. Não é isso que eu estou dizendo.
Deus, ele é contra o processo que a gente utiliza para alcançá-la muitas vezes. Aí ele ensina os discípulos como ser grande, como é que a gente se torna grande nesse mundo, como é que a gente se torna grande na igreja, como é que a gente se torna grande na cidade que a gente vive, como é que a gente se torna grande perante a sociedade. E Jesus dá a receita, ele diz assim, se você quer ser grande, então você tem que servir o seu dom às outras pessoas. Sirva às outras pessoas. No estado cristão, o servo humilde não manipula, não controla as pessoas, ele se doa a elas. Nós não somos chamados para mandar em ninguém. Eu esperava um glória a Deus. Não fomos chamados para mandar em ninguém. No estado cristão, o conceito de grandeza não é quantas pessoas me servem, mas quantas eu sirvo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, diz o Senhor em Mateus 20, 28. E a grandeza, ela se evidencia cada vez mais quanto mais você dedica a sua vida em favor das outras pessoas. Quando a gente serve, a gente faz mais bem a gente do que a pessoa que está sendo servida. Eu lembro uma vez, eu tinha uns 14 anos de idade, eu trabalhava em um supermercado. E tinha aquelas bicicletas, eu não sou tão velho assim, mas alguns aqui talvez não conheçam aquelas bicicletas cargueiras. Tinha uma plataforma na frente, outra plataforma atrás, a gente enchia de caixa na frente, caixa atrás, e saía pedalando, fazia entrega. Alguém lembra disso? Oh, meu Deus, estou em casa. Com 14 anos eu trabalhava com uma dessas. E aí eu coloquei as caixinhas na frente, estou pedalando, era uma descida, eu tive uma ideia genial. A ideia de continuar pedalando, abrir os braços, fechar o olho e sentir o vento. É isso que vocês estão pensando. Acordei no hospital. Alguém viu o incidente ali, o acidente? Não lembro o que a pessoa me disse, não lembro o que ela me disse, mas ela me levou ao hospital, fui socorrido no hospital, depois fui de alta para casa. Eu não lembro o que ela me disse, mas eu me lembro até hoje que ela me pegou e levou ao hospital. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer. Uma coisa é eu dizer, eu sou servo de Jesus. Outra coisa é eu demonstrar que sou servo de Jesus. Aquilo que você diz para as pessoas, elas se esquecerão rapidamente. Mas aquilo que você faz pelas pessoas, elas jamais vão esquecer. Então, qual que é a ideia de Jesus? A ideia é, sirva as pessoas, porque elas, embora esqueçam daquilo que você diz a elas, elas jamais vão se esquecer daquilo que você faz por elas. Um convite para um café no final da tarde. Gente, falar em café da tarde, tem a Patrícia ali, gente. Se eu fosse vocês, eu começava a orar para um dia tomar café na casa dessa mulher. Pensa numa mão, pensa num dom para fazer as coisas. Um dom maravilhoso. Sirva! O Bruno já aprovou pelo jeito. Sirva! Aí eu olho para esse texto da palavra de Deus em João capítulo 13, que popularmente ficou conhecido por nós, no nosso meio evangélico, como o lava-pés. Nesse momento, Jesus poderia ter ensinado uma lição de independência. Ele poderia ter ordenado que cada discípulo lavasse os seus próprios pés. Seria uma alternativa plausível. Entretanto, Cristo não queria incentivar a autossuficiência. Não queria motivar o individualismo, não queria incentivar o isolamento, mas ele tinha em mente algo espetacular. Ele tinha a comunhão em mente, ele tinha o serviço em mente, e ele tinha a humildade em mente. E é por isso que ele traz uma lição extraordinária. Jesus poderia dizer simplesmente, cada um com os seus problemas. Você lava os seus pés, eu lavo os meus pés, está tudo certo. Afinal de contas, não é esse o ensinamento no mundo? No mundo é assim, cada um se vira. Mas o ensinamento de Jesus,
No estado cristão é diferente. Jesus diz, não é você lava os seus pés, eu lavo os meus. Jesus diz, eu vou lavar os pés de vocês. Jesus, ele não usa a sua divindade em proveito próprio. Jesus, ele não usa a sua divindade em benefício pessoal. Jesus, ele poderia ter exigido que os seus discípulos lavassem os seus pés com água morninha. Poderia ter dito, é o seguinte, aqui é Jesus, vocês estão me seguindo, aqui é Jesus. Quero que vocês lavem meus pés. Água morninha, um salzinho grosso, alguns óleos apropriados, essências aromáticas para o relaxamento. Eu sou Jesus, lavem os meus pés. Jesus poderia ter dito isso, sim ou não, gente? Poderia. Mas Jesus não fez isso. Jesus não exige nada. Ele lavou os pés de um bando de barbados com os pés cheios de poeira e lama. E sabe o que eu fico imaginando? Se é que enquanto Jesus derramava a água e passava a mão nos pés dos discípulos, eu fico pensando se os rachados dos pés dos discípulos eram cicatrizados. Será que ele passava a mão e imediatamente eram curados? Será que as frieiras sumiam? Será que as dores no calcanhar cessavam? Será que os calos desapareceriam? Será que o esporão era totalmente eliminado enquanto Jesus simplesmente lavava os pés dos discípulos? Porque o Jesus manso e humilde que servia era o mesmo Jesus que curava. E nessa noite ele está aqui para nos dar uma lição, está aqui para nos servir com o poder que ele tem e está aqui para curar os doentes também. Jesus está presente neste lugar, nessa noite. Aleluia. E Jesus está lavando os pés dos discípulos. E nos dá uma lição que no estado cristão devemos ajustar a vida e tornar-nos servos humildes. É o texto que o pastor Ricardo leu no começo, Filipenses 2,7. Jesus, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo. Quer humildade maior que essa? Sendo divino, tornou-se humano. E como homem se fez servo. E como servo lavou os pés dos discípulos. E como servo foi obediente até a morte. E morte de cruz. Foi colocado na sepultura. Morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo e ativo no planeta Terra. E nessa noite está aqui para abençoar você, a sua casa e a sua família. E glorificar o nome dEle. Aleluia. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus, lavando os pés dos discípulos, nos dá umas lições extraordinárias de humildade. Sabe por quê? Porque é natural que eu e você sirvamos aos nossos superiores. É natural. Quem trabalha de funcionário numa empresa aqui, é natural que você obedeça ao seu superior. Afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É natural a gente obedecer aos nossos superiores. É natural a gente servir aos nossos superiores. Mas Jesus está servindo aos seus subordinados. Os discípulos eram subordinados de Jesus e Jesus está servindo a eles. Que lição extraordinária que no estado cristão servimos aos nossos irmãos, a gente está declarando que Ele é superior a mim. Quando eu sirvo você, há uma declaração, você é superior a mim. Quando você me serve, é uma declaração que eu sou superior a você. Aí a gente fica nessa cadeia extraordinária, um servindo ao outro, um servindo ao outro. Já imaginou que chatice? Não, pega você, não, pega você. É igual namorado no final da conversa, no final da noite. Desliga você, não, não, desliga você. Ah, não, desliga você, não, desliga você. Ah, desliga você, não, não, desliga você. Pá! Você, aí liga de volta. Você desligou. Ué, não era para desligar? A lição de serviço a Deus é mais ou menos essa brincadeirinha de casalzinho apaixonado. Ou seja, eu te sirvo, você me serve. Você é superior a mim. E a gente fica nesse ciclo maravilhoso. E aí, gente, é o plano ideal que Deus traçou para nós como servos dele no estado cristão. É isso que Jesus nos ensina.
Pode ser fácil servir aquele que nos ama, não é? É fácil servir a quem a gente ama. Quem tem filho aqui sabe. Quem tem filho aqui sabe. A gente faz qualquer coisa, literalmente, pelos filhos. A gente morre pelos filhos, se for necessário. Porque a gente ama essas criaturas. E filho dura bastante, né? Dura. Ô, criaturinhas que duram, né, gente? A gente tem e vai indo, e os anos passam, e passa as décadas. E eles casam, ainda nos dão outros filhos que são os netos, e vai durando, é uma coisa impressionante. Ô, filho, desculpa, meu anjo. Esqueci que você estava aqui ouvindo. Mas é relativamente fácil servir aqueles que nos amam. Se a pessoa te ama, você faz coisas boas por ela. Mas Jesus lavou o pé de Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo daqui a pouco. Cristo, ele ultrapassou os limites da razoabilidade humana. Ele demonstra amor, demonstra mansidão, demonstra misericórdia, demonstra humildade e demonstra serviço. É por isso que ele é Jesus, e é por isso que eu o amo, aleluia. E é por isso que eu sirvo. Ser servo no estado cristão é submeter-se à missão. A Bíblia diz que Jesus humilhou-se. A missão era vir como homem e servir a Deus, servindo as pessoas. Qual que é a nossa missão? É servir aos cidadãos. E é não ser o senhor do estado. Eu estou aqui para servir os cidadãos do estado cristão. Eu não estou aqui para ser o senhor do estado cristão. Porque o estado cristão ele já tem um senhor. E o nome do senhor do estado cristão é Jesus Cristo de Nazaré. E eu sou servo dele também. Sabe, amados? Acusar e criticar são atitudes bem mais fáceis do que servir. É muito fácil eu olhar no seu pé. Não vou olhar não, para você não pensar que é recado de púlpito. Mas é muito fácil olhar e dizer assim, ó, seus pés estão sujos. É muito fácil dizer isso, seus pés estão sujos. Jesus não poderia ter feito, Pedro, seu pé está sujo, Pedro. Poderia ter chamado Judas, seu pé está sujo, rapaz. Você conhece gente que consegue detectar todos os problemas em todos os lugares, mas não apresenta uma solução? Lá em Biporã tem alguns, aqui eu acho que não. É muito fácil, Jesus poderia ter dito, seus pés estão sujos. Mas ver que os pés estão sujos e abaixar-se para lavá-los, não é tão simples. Porque no estado cristão, nós não acusamos uns aos outros. No estado cristão, nós lavamos os pés uns dos outros. Nós agimos de forma diferente. No estado cristão não se fica olhando, acusando e criticando. No estado cristão a gente arregaça as mangas e faz o que é preciso ser feito. Sabe por quê? Porque no estado cristão, nem todos são perfeitos. Nem todos são perfeitos. Temos que servi-los, temos que ajudá-los, temos que melhorá-los, temos que limpar uns aos outros. Quando a gente erra o caminho, o GPS não diz, ó, seu tonto, você errou o caminho. O GPS diz, recalculando a rota. E recalcula a rota. E aí ele te leva para o caminho. E diz, ó, vira à direita, vira à esquerda. Deus faz isso com cada cidadão do estado cristão. Quando erramos o caminho, quando sujamos os nossos pés, ou quando a gente cai num lamaçal, Ele reprograma a nossa rota. Ele não está perdendo tempo com a gente. Deus sabe o que está fazendo. Deus não está perdendo tempo com você, amém? Ah, pastor, mas eu falei, Deus não está perdendo tempo com você, Ele está reprogramando a sua vida. Mas eu pequei, o senhor não sabe o tamanho do meu pecado. Não precisa saber. Confesse àquele que te ama, que é o teu advogado, que é o teu defensor. Diga a Jesus, Senhor, me limpa, porque os meus pés estão sujos. Ele está aqui nessa noite para isso. Algumas vezes a gente sai fora do caminho, outras vezes nós somos jogados fora do caminho. Mas se a gente entender que com humildade, com a graça de Deus, com o amor do Senhor, todos nós temos condições de ter uma vida mais adequada segundo a palavra do nosso Deus.
Jesus Cristo, Ele morreu pelo serviço. Ele abriu mão do seu direito sobre o universo para vir como homem e lavar os pés barreados de pessoas comuns. Jesus diz assim, você tem que ser servo, tem que ter um espírito ensinável, não importa os seus diplomas, não importa a sua popularidade na cidade, não importa o seu status na igreja, você está disposto a se sacrificar como servo humilde? Essa é a pergunta nessa noite. Porque no estado cristão, Deus não nos chama para exercer poder, mas para sermos úteis. Como é que a sua vida pode ser útil? Porque a Bíblia diz que em tudo que Jesus fez, Ele tocou as pessoas, seja curando a sogra de Pedro, seja multiplicando os pães, seja ressuscitando um morto, seja transformando a água em vinho. Todas as pessoas que passou por Jesus foi tocada por Ele. E a minha oração é que Deus derrame uma unção dessa sobre a tua vida. Todo mundo que passar sobre a tua vida seja tocado pela tua vida e pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Que ninguém passe despercebido pela sua vida. Porque no estado cristão, o servir humildemente marca as pessoas. Marca. Quando você serve, as pessoas ficam marcadas de tal maneira que elas veem Deus na tua vida e digam, eu quero ser como ela, porque ela é parecida com Jesus que ela prega, aleluia. Sabe qual é a tua glória, irmão e irmã? A glória do cristão é o serviço. E quais são as nossas características para encerrar? Primeiro, Mateus 5, 3-10 fala sobre o Sermão do Monte. Quais são as características dos servos? Primeiro, a Bíblia diz que são pobres de espírito. Pobre de espírito não defende os seus interesses. Não briga por seu ponto de vista. Porque o Estado já é deles. Nós não precisamos conquistar mais nada, porque tudo Jesus já conquistou na cruz por nós, aleluia. No estado cristão, os servos são sensíveis. Lá diz que bem-aventurados são os que choram. Choram e servem porque sentem o que as pessoas sentem. Ajudam nas suas dores e ambos são consolados. No estado cristão, os servos são humildes. Humildade. Adquirir a capacidade de servir por longo prazo. Humildes não desperdiçam herança. Humildade, gente, é como um maná. Precisamos de uma dose diária. Precisamos de uma dose diária. E se você não vive no estado cristão, você corre um risco de dormir humilde e acordar orgulhoso. Quer saber se uma pessoa está no estado cristão ou não? Dá poder a ela. Dá poder a ela. Dá uma porção de fama. Dá um pouco mais de dinheiro. Dá um ministério para ela, brother. Cuidar. Dá um cargo. A humildade é essencial, é uma dosinha diariamente. Senhor Deus, nesta manhã, não deixe que o meu coração seja orgulhoso. Me dá humildade, Senhor, para te servir e servir as pessoas. A gente tem que orar isso toda manhã. Porque todos nós temos a propensão em sermos orgulhosos, altivos. A humildade não é uma coisa natural em nós. A gente precisa lutar para ser. E aí eu olho para a palavra de Deus. E lembro que no mundo greco-romano, humildade não era realmente considerada virtude boa de se ter. Na verdade, a humildade era desprezada no mundo antigo. Homens de verdade eram heróis. Tinham que exercer poder. Tinham que ser fortes fisicamente. Eles tinham que ter predominância. Essa é característica no período bíblico, no período do Antigo Testamento, do Novo Testamento de Cristo e no período paulino também. E não apenas nesse período. Olhe para os filmes de Hollywood.
Quais são as características que são exaltadas? Humildade não combina com ser humano comum. Humildade combina com servo. Humildade não combina com quem caminha pelo mundo. Humildade combina com quem caminha com Jesus Cristo no estado cristão. É o inverso. Isso está claro na Escritura Sagrada. O que a gente precisa entender também é que a humildade é uma das marcas de caráter mais importantes para aquele que diz que serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildade. Aí Jesus ele aparece nos seus ensinamentos, em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É para dar um nó. Eu imagino que Judas olha, não, o senhor é outro. A gente espera alguém guerreiro. A gente espera alguém que nos conduza à libertação dos romanos. Aí Jesus diz, não, Judas, é você que não entendeu. É mansidão e humildade. Humildade é uma característica muito importante na minha vida quando eu descubro que eu sou limitado. Eu sou limitado. Eu tenho as minhas limitações. Você também tem as suas. Aí quando eu descubro as minhas limitações e você descobre as suas, e você descobre as minhas, eu também descubro as suas, isso tem que nos levar a ser humildes. Por exemplo, gente, daqui 100 anos, nenhum de nós que estamos aqui estaremos. Desde as crianças até os mais velhos. Nenhum estará aqui daqui 100 anos. Onde é que você vai estar? Eu espero que você esteja no céu, amém? Mas aqui nós não estaremos. Isso tem que me tornar humilde. A humildade é saber que você sabe coisas e faz coisas que eu não faço. E que eu não sei. Por mais que eu tente. Vocês não vão acreditar. Eu estou na igreja evangélica há mais de 20 anos. E já tentei tocar violão um monte de vezes. Aí eu olho para o Murilo. Ô Murilo, não faz isso comigo não, rapaz. Dá uma inveja santa. Não, não dá não. Inveja não dá não. Isso tem que me tornar humilde. Porque eu não sei tocar violão. Aí já vem um brother que toca, canta, prega. Ô, meu irmão. Que Deus continue contigo, te abençoando cada vez mais. Humildade é saber que por mais dinheiro que você tenha, tem alguém nesse mundão de meu Deus que tem mais dinheiro que você. Humildade é saber que por mais que o seu marido ou que a sua esposa seja linda ou lindo, nesse mundão de meu Deus tem alguém que tem uma esposa mais bonita que a sua. E alguém que tem um marido mais bonito que o seu também. Humildade é saber que por mais que você ande num carro bom, nesse mundo tem alguém que tem um carro melhor que o teu. Humildade é saber que por mais que você congregue numa igreja maravilhosa, que você tem pastores espetaculares, presbíteros de Deus, diáconos de Deus, em algum lugar desse mundo tem pastor melhor que o seu, presbítero melhor que o seu, e melhor que eu também. Isso é humildade. Humildade é saber que por mais que a igreja seja maravilhosa, os membros sejam espetaculares, em algum lugar tem uma igreja que os membros são melhores que os seus membros, que os meus membros, e assim por diante. Isso é humildade. A humildade é saber que eu não sou a última cereja do bolo. Humildade é saber que por mais que eu faça coisas bem feitas, pela graça e misericórdia de Deus, tem alguém que faça coisas mais bem feitas do que eu faço. Isso é humildade. Humildade é saber que eu sou servo e que Jesus Cristo é o Senhor de toda a glória, de todo o mundo, de todo o universo. Humildade. Você sabe de onde vem a palavra humilde? Humildade e seus derivados? Vem de humus. Você sabe o que é humus? Humus é solo. Sabe o que é solo? É terra. É terra. A ideia da humildade está diretamente relacionada ao nivelamento. Todos pisamos o mesmo solo. Todos pisamos o mesmo solo. Todos pisamos na mesma terra. Todos caminhamos no mesmo mundo. Isso nos nivela como raça humana e como pessoas. Humildade é nivelamento.
Se alguém está abaixo, desço para me nivelar. Se alguém está acima, subo para me nivelar. Humildade é não estar acima e nem estar abaixo. Humildade é estar nivelado, amém? Humildade é isso. É a gente estar no mesmo patamar, na mesma caminhada. Temos o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Senhor. Temos sido batizados num só batismo, como diz a palavra de Deus. Estamos caminhando para o mesmo céu e sermos arrebatados no mesmo arrebatamento. Tem gente que acha que vai ser arrebatado antes. Vamos ser arrebatados no... Não, antes não é arrebatamento, é morte. Se você quer ir antes, é morte, não é arrebatamento, tá bom? Humildade é saber que a gente vai para o mesmo lugar, gente. E eu conheço gente que precisa se converter. Tem gente que precisa se converter. Ah, não, pastor, mas eu sou crente. Tem uma frase na Bíblia que diz: disse Jesus aos judeus que criam nele, ou seja, Jesus disse aos crentes. Então tem muita coisa que é para nós como igreja. Nós temos que ser exemplo de humildade. No Estado cristão, os servos são justos. No Estado cristão, os servos são misericordiosos. No Estado cristão, os servos são puros. No Estado cristão, os servos são pacificadores. No Estado cristão, os servos são perseguidos. No Estado cristão, servir é fruto de uma vida e não de um cargo. E quando você serve a Deus em missão, você não escolhe a tarefa. A visão é de Deus e não sua. Amém? Por isso? Aí João capítulo 13, versículo 17 diz... É o texto do lava-pés. Jesus encerra assim o texto do lava-pés. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticar. Vocês têm que entender uma coisa. Lá na eternidade, quando a gente, pela graça e misericórdia de Deus, chegarmos lá, a primeira coisa que Jesus vai nos pedir e nos perguntar é: onde é que está a sua toalha? Onde é que está a sua toalha? O que você fez com ela? Você serviu? Ou você simplesmente viveu a vida achando que era o tal ou a tal? Que Deus nos ajude nessa noite em nome de Jesus. Amém?